Você sabia que o Senhor Deus, ele mostra o futuro? O Senhor Deus mostra o que está para acontecer? Seja algo bom ou seja algo ruim, Deus mostra, desde que a gente esteja ligado na visão de Deus, ligado nos dons do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós devemos buscar os dons do Espírito Santo. E é importante, por quê? Porque às vezes Deus quer nos dar um aviso, Deus às vezes quer nos dar um recado, quer nos mostrar algo. Nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse já está tudo revelado. Sim, pela palavra escrita e revelada. Jesus é o dom de profecia, né? Jesus é a própria profecia, melhor dizendo. Mas eu quero dizer para você que Deus também ele vai usar do seu poder, dos dons do seu espírito para falar conosco, através de uma visão, de um sonho, uma direção. E aqui eu vou ler para você um texto que mostra o que estava para acontecer com o povo de Israel, com a nação de Israel. Mas não era algo bom, era algo ruim. E por quê? Por causa das atitudes hipócritas do povo naquele momento, naquela época. Que o povo se tornou idólatra, violento, murmurador, o povo deixou de buscar a Deus, deixou de amar o próximo, o povo se achava melhor do que outras pessoas. E no capítulo 6 você vai entender melhor de Amós capítulo 6. Eu vou ler Amós capítulo 7 e o versículo 1 que diz assim: O Senhor Jeová se me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então, o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Aqui o Senhor mostra para o profeta Amós o que estava para acontecer. E ele mostrou em visão. Deus fez ele ver os gafanhotos se preparando, se formando, se organizando para causar uma grande destruição na agricultura, na lavoura. E a continuação dessa visão mostra que eles se formaram, se agruparam, se organizaram e foram até a lavoura e ali acabaram com tudo, destruíram tudo. Aí o profeta fala assim: Senhor, perdoa, Senhor, tenha misericórdia, não deixe isso acontecer não. Como que depois Jacó vai se levantar? Porque é pequeno Jacó. Jacó é insignificante. Senhor, tem misericórdia. Se comparado, né, se fosse comparar a nação de Jacó com outras nações, Jacó aqui quer dizer Israel, é uma nação muito pequena. Senhor, tem misericórdia. E o Senhor disse: não vai acontecer. Aquilo já estava escrito e iria acontecer, só que Deus mudou. Olha que coisa, ele não deixou aquilo acontecer. Por quê? Por causa da intercessão de Amós, que clamou por perdão e misericórdia pela nação e pelo povo. Eu quero dizer para você que você precisa estar atento, porque às vezes Deus está mostrando alguma tragédia que está para acontecer, alguma coisa ruim que está para acontecer no futuro. Às vezes as pessoas pensam que Deus só vai mostrar coisas boas. Não, Deus vai nos dar sinais de alerta também. Esses sinais de alerta é para a gente se preparar e saber o que fazer, se colocar diante de Deus. Eu vou te dar uma palavra bem conhecida. Quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu um alto monte e diz a palavra de Deus que ali ele se angustiou, se entristeceu. E ali ele abre o coração para Pedro, Tiago e João. Os demais, né, os 9 discípulos, estavam um pouco distantes. E ele abriu o seu coração para os mais íntimos. Pedro, Tiago e João falou: a minha alma está angustiada, está triste até a morte. Jesus ali estava abrindo o coração para eles. E por que Jesus ele sentiu aquela angústia? Porque algo de ruim estava para acontecer. E diz a palavra de Deus que ele sentiu a necessidade de orar. Claro que Jesus tinha uma vida de oração, isso é óbvio, como eu creio que você tem também. Mas tem momentos, independente da hora, do lugar,
Deus pode, de repente, mostrar algo para você, colocar uma angústia no coração que você não entende. Você está tão feliz, você está tão alegre, de repente aquela angústia. Por que aquela angústia? É para despertar você para orar, porque algo bom não está para acontecer, não. É para você orar, aquela angústia que vem do nada, que é o próprio Deus que coloca. E você não entende o porquê. Você está tão feliz, você está tão bem, de repente essa angústia. Interceda, clame a Deus, porque alguma tragédia, alguma coisa ruim está para acontecer. E Deus, aqui nós podemos ver que ele perdoou e voltou atrás e não deixou aquilo acontecer. Eu quero dizer para você que com Jesus ele se preparou em oração, buscou a Deus, Pai, se for possível, faz de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero que tu queres. Ele venceu aquela situação. Quando veio o momento da traição de Judas, quando veio o momento da prisão, quando veio o momento do espancamento, tantas outras coisas, Jesus conseguiu suportar tudo aquilo porque ele orou e porque ele intercedeu. Fica atento ao que Deus tem te revelado e Deus tem te mostrado. Se tiver para acontecer alguma coisa ruim, Deus pode colocar uma angústia no seu coração, te dar uma visão, um sonho. É para você interceder por aquela pessoa ou por aquela situação. É muito importante isso. E se você fizer isso, vai ter livramento, vai ter perdão. Talvez alguém que você conheça, Deus mostrou que está para acontecer na vida dela, algo ruim. Aí você vai e ora a Deus, Deus tem misericórdia. Mesmo se a pessoa mereceu humanamente falando, porque é o diabo que usa as pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mesmo assim, nós vamos ter que orar e interceder por aquela alma. Eu finalizo aqui a respeito de Moisés, que Deus falou: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma grande nação. Moisés vai lá, se coloca na brecha, intercede, fala assim: oh, isso não vai acontecer. Não permita que isso aconteça. Porque o Senhor tirou esse povo lá do Egito, o trabalho teria sido em vão. E se só matar esse povo e eles morrerem no deserto, o povo vizinho, as nações vizinhas vão dizer: lá, tá vendo? Ele fez uma promessa, libertou o povo, só que matou o povo no meio do caminho e não pôde colocá-lo lá. É isso que eles vão falar. Aí Deus voltou atrás. Olha a importância da intercessão. Eu não sei se você está entendendo. Fica atento, fica ligado com Deus, porque Deus mostra o que está para acontecer, seja uma coisa boa, uma coisa ruim. Se for boa, aquele sonho, aquela visão, você fica na expectativa de que irá acontecer no tempo determinado. Mas se for alguma coisa ruim, aí você tem que tomar atitude, uma postura. Você tem que interceder e não ficar de braço cruzado, para que haja perdão, cura, livramento e libertação, como aconteceu aqui. A tragédia não aconteceu aqui, porque seria instalado o caos. Imagine os gafanhotos destruindo tudo, a fome viria para aquela nação, para aquele povo. Irmãos, imagine a situação gravíssima que iria acontecer por causa da fome. Roubo, morte, outras coisas mais. Mas, graças a Deus que tinha alguém na brecha. Graças a Deus que tinha alguém atento à visão de Deus. Deus quer falar com você. Esteja ligado com Deus, sempre em nome de Jesus. Se coloque na brecha e você vai ver livramento. Você vai ver a glória de Deus se manifestando. Deus te ilumine, Deus te abençoe.